Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje nós vamos então para Ezequiel capítulo 5. Já vamos abrindo as Bíblias, já vamos acompanhando. Bom, então nós vimos já que Ezequiel ele está vivendo na mesma época de Jeremias, mas Jeremias está lá na cidade de Jerusalém e Ezequiel está lá na Babilônia no cativeiro. E por ele estar longe, Deus o usa então em profecia para falar com os que estão no cativeiro, com os cativos. Mas cativos de classe mais alta, vamos dizer assim, né, para entender aí, como que se fossem os nobres de Jerusalém. Vimos o chamado já de Ezequiel, vimos como é que é a visão dele. No capítulo 2, Deus chamando Ezequiel, falando com ele, chamando ele de profeta. Depois no 3 nós vimos Deus falando com ele, então, ali para ele comer o rolo, né, ele como atalaia do Senhor, que é um vigia que corre mais risco do que o vigia mesmo, que fica só ali na torre, né? No capítulo 4, então, começa a profecia falando sobre os pecados de Israel e de Judá. E vimos ali a dieta de Ezequiel, né? Deus falando sobre o sono dele e sobre a dieta. E vimos ali, inclusive, como ele deveria assar aquele pão que ele comeria por tantos dias, o que ele usaria como fogo. E vimos que o próprio Ezequiel, por ser de família sacerdotal, por ter todo um cuidado com sua alimentação, com seu estilo de vida, que deveria ter, por ser de família sacerdotal, ele fica enojado, inclusive, ali, do que deveria ser usado como fogo, para abastecer o fogo do forno. E aí Deus, então, fala, ok, para você, então, eu vou deixar que você não use aquilo que eu falei para usar, você use outra coisa, e aí substituiu. É um livro que, assim, além dele ter o vocabulário profético, que já não é um vocabulário que nós estamos acostumados no dia a dia, então já é um vocabulário mais difícil, além dele ser profético, ele traz muita coisa de forma poética. E a poesia, ela tem em si, então, algumas que a gente chama na língua portuguesa de figuras de linguagem. E muitas vezes, né, pelo menos assim, a média, a maioria no Brasil não está acostumado com essas figuras de linguagem. E aí, quando a gente não está acostumado, fica um pouco mais difícil de entender o que é real e o que não é. Porque as figuras de linguagem, elas não descrevem coisas reais. Elas são usadas para nos ajudar a entender coisas reais. Então, no capítulo 1, nós lemos, por exemplo, sobre a glória do Senhor. Nós vimos que a descrição ali de Ezequiel, né, quando fala aqui da glória do Senhor, não vou nem ler o versículo aqui para não tomar mais tempo da gente, mas fala assim, como, né, como que. Então, a palavrinha como, geralmente, é uma comparação, é para nos mostrar, para nos ajudar a entender. Por quê? A glória do Senhor não é possível de ser descrita no nosso vocabulário humano. A glória do Senhor é tão santa, tão gloriosa, que nós podemos sequer ver. Então, Moisés, Ezequiel, João no Apocalipse, eles não veem de forma plena a glória do Senhor, porque o ser humano não aguenta. Nós aqui nessa terra, quando estivermos, a gente não aguenta. Então, tanto Moisés, como Ezequiel, como João, todas as descrições, Isaías, lá no capítulo 6, quando descreve a glória do Senhor, eles descrevem num vocabulário humano e usam a palavrinha como, que é para dar um pouco para a gente de conseguir imaginar. E a gente não consegue imaginar a glória de Deus, a gente consegue imaginar o quão gloriosa é, mas a gente consegue imaginar exatamente. E Ezequiel usa muitas figuras de linguagem. Então ele vai usar, tem esse vocabulário profético, tem um vocabulário poético que usa, e dentro desse poético então vai ter metáforas, vai ter as personificações, enigmas, alegorias, parábolas, várias coisas. Então nós vamos com bastante calma e vocês vão ouvir
em muitos momentos, eu dizer assim, olha, isso aqui que você está me perguntando, eu não vou responder hoje, nós vamos mais para frente. Por quê? Porque como ele volta naquele assunto, no decorrer do livro, eu vou esperar surgir um momento onde é mais falado. Então, por exemplo, os seres viventes do capítulo 1 vai ser falado em 2 outros momentos aqui em Ezequiel, por exemplo, no 10. Aí no 10 eu vou falar um pouco mais, tá bom? Então precisa, assim, primeiro acompanhar e segundo, entender que é um livro difícil. Para a maioria das pessoas, não é um livro que nós vamos ler e entender na primeira vez. É um livro que exige estudo, até por conta do que eu falei, né? Personificações, enigmas, alegorias e parábolas. Tem vezes que fica fácil de entender quando é uma personificação. Por exemplo, quando a gente lê nos Salmos, né? Ou quando a gente lê as asas do Onipotente. Deus não tem asa, não é? Mas a gente entende que é uma figura de linguagem, que Deus nos protege, né? Como ali embaixo das suas asas, ou seja, falando de proteção e falando da nossa vulnerabilidade debaixo das asas do poderoso. A gente sabe que não tem asas, mas em Ezequiel, as figuras de linguagem, as personificações, elas são mais elaboradas do que em Salmos. Então a gente precisa, né, realmente ter paciência para ler o livro de Ezequiel. O que eu quero dizer assim, é normal sentir essa dificuldade no livro de Ezequiel. Precisa ir com calma, mas o mais importante, não desistir, tá bom? Nós vamos passar pelo livro de Ezequiel, não dá pra gente, não dá para que eu aqui fale tudo de Ezequiel agora, né? Em lives de 1h10. Mas quando a gente chegar em Daniel, tem coisas lá de Daniel que nós vamos linkar, vai voltar o assunto de Ezequiel. Tem coisa aqui de Ezequiel que nós vamos ver lá em Apocalipse. Então o que vai acontecer? De forma individual, o livro de Ezequiel talvez a gente não consiga aprofundar muito. Mas esse pouco que nós vamos aprofundar, ou vamos avançar, né? Não é aprofundar. O pouco que nós vamos avançar em Ezequiel vai ajudar a entender mais Daniel, vai ajudar a entender mais Apocalipse, até Zacarias, que é o próximo que a gente vai, depois de Daniel. Então, assim, não se prenda a entender tudo de Ezequiel agora, na primeira vez, por exemplo, que você está estudando Ezequiel, ou na segunda, ou na terceira. Não se prenda nisso e não desista. Continue. Pense que quando a gente acabar o livro de Ezequiel, você vai estar sabendo mais do que hoje. Como nós vimos ontem, não foi? Sobre o rolo. E nós vimos o quê? As visões de Ezequiel, uma parte acontecia literalmente, quando o Espírito entrava nele e o colocava de pé. Isso é literal. Realmente, ele ficava em pé ali. Mas, quando nós vemos que então a mão estendia e dava o rolo para ele comer, ele comeu, nós vimos que ele não comeu um rolo de verdade. Era a visão que ele estava tendo. Mas a visão para Isaías, a visão para Ezequiel, é uma visão tão real que é como se ele estivesse vendo de forma literal. Então, em Ezequiel, a gente precisa ter, assim, né, bastante cuidado. Então, no 4, Ezequiel começou ali já a profetizar contra os pecados de Judá e de Israel. E ele, né, ali aquela dieta nojenta, repugnante, né, que dá nojo de pensar, de você fazer ali aquele bolo de grãos, mas a forma de assar, usando como fogo excrementos humanos, do jeito que Deus falou. E aí depois Ezequiel clama a Deus e fala, eu nunca me contaminei com nada, né? Como que dizendo, eu sou de família sacerdotal, eu sempre me cuidei. E aí Deus fala, então tá bom, então não use o humano, né? Use de animal. Mas era ali um símbolo já para os que estavam no cativo, dizendo, olha, quem está lá em Jerusalém vai passar tanta fome, vai passar tanta necessidade, que não vai ter lenha, porque eles não vão poder sair ao campo para pegar lenha, vai acabar a lenha. Então eles vão pegar o que eles fizerem, as necessidades,
né? E daí numa gira, o número 2 que eles fizerem, eles vão pegar, deixar secar para daí usar como fogo. Então é isso que é a mensagem do 4. O capítulo 5 continua nesse tom. Continua sendo então juízo, uma profecia contra os pecados de Judá, contra os pecados de Jerusalém. No entanto, no 4 fala de um tanto de vários pecados. No 5 vai em específico contra a idolatria. Se vocês dá uma olhadinha na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, as mais tradicionais, o 5 vai estar como que grudadinho no 4, como que emendado ali, né? Não tem um espaço, não tem um subtítulo, porque dando a entender justamente essa questão de continuidade, tá? Então o 5 ali continuando do 4. E lembrando que essas profecias de Ezequiel, enquanto ele estava lá no cativeiro, foram profecias antes da tomada de Jerusalém, aí cerca de 4 ou 5 anos antes. Então no 5 nós também vamos ter algo, e isso é comum nas profecias de Ezequiel. Eu falei lá na introdução, que Deus usa, né, exemplos, coisas reais da vida de Ezequiel para servir de símbolo, para servir de exemplo para o povo, para mostrar, olha, tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Então, vai acontecer isso com vocês. É como isso. E isso é chamado na língua portuguesa e nas figuras de linguagem, né, que a gente fala, é chamado de alegoria, tá? Então, o que é uma alegoria? Para eu conseguir falar, passar uma ideia ou um pensamento, eu uso uma figura, eu uso um exemplo, algo figurativo ou até real, mas é como um exemplo. Então, a dieta de Ezequiel é uma alegoria do sofrimento, é uma alegoria da fome e da escassez que o povo iria passar em Jerusalém. Aqui no 5, nós temos outra alegoria. Que alegoria vai ser essa? Aqui no 5 nós vamos ver Deus mandando Ezequiel raspar o cabelo e a barba. Então é uma alegoria do que iria acontecer com o povo em Judá e Jerusalém. Agora sim, na maioria das alegorias, assim como na maioria das parábolas, é falar da parábola, é falar da alegoria e depois vem a explicação. E muitas vezes a gente não entende muito bem essa explicação, principalmente aqui no livro de Ezequiel, por conta do que eu já falei. Vocabulário profético, poesia, um uso de muitas expressões que nós não estamos acostumados. Então, vamos aqui para Ezequiel 5, vou ler aqui os versículos 1 a 10. E aí, é assim, para o judeu, para todo o povo de Israel, hoje, não é exatamente assim lá, porque tem muitos israelitas em Israel que se denominam ateus. Eu já expliquei isso aqui. Mas vamos considerar esse tempo de Ezequiel aqui, o raspar a cabeça, o cabelo, a barba para o homem, é um dos atos mais vergonhosos que poderia ter. Lá em Davi, lá com Davi rei, nós vimos que teve, né, uma parte ali dos homens do exército de Davi que tiveram suas cabeças raspadas. E era tão vergonhoso, era tão humilhante, que Davi falou: fiquem ali onde vocês estão, não voltem para Jerusalém, esperem crescer o cabelo e a barba. E aí, quando cresceu, eles voltaram. Porque era muito vergonhoso para o homem se apresentar assim. Então imagine Ezequiel, de família sacerdotal, no meio dos nobres ali no cativeiro, profeta, fazer o que ele vai fazer agora. Tu, filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a faça passar sobre tua cabeça e tua barba. E depois tomarás uma balança de pesar, e repartirás os cabelos.
Então é um simbolismo, isso teria um significado. Tu queimarás no fogo a terça parte, no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem. E tomarás então outra terça parte e feri-las com uma faca, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque eu desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número, deles o quê? Dos cabelos, e os ataluzás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimará no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então pensa assim, na vergonha, né? Na vergonha de Ezequiel, em primeiro lugar, fazer isso. E aí dividir, então, esse cabelo, essa barba, e essa divisão minuciosa. Não era para ser feita no achismo, no separar o cabelo e achar que está um terço. Não, era para fazer com precisão, ou seja, usar uma balança, para ter certeza de que estava bem dividido. O próprio Deus fala quando que isso aconteceria. Quando os dias do cerco se cumprirem. Quantos dias que é tido como cerco, né? Quanto tempo? 16 meses. 16 meses ficou no cerco. E quando se cumpre? Quando é que eles se cumpriram então? Quando teve a entrada do exército babilônico em Judá, lá em julho de 586. Né? Depois tomarás uma balança de pesar. Ou seja, era para repartir com precisão, porque Deus fez isso. Aqui Ezequiel estava lá no cativeiro, Jeremias estava lá em Jerusalém. Jeremias estava profetizando a mesma coisa, só que com outros exemplos e para o povo que ainda estava livre em Jerusalém. E lá para Jeremias, Deus fala o quê? Vai morrer gente pela espada, vai morrer gente de fome, vai morrer gente de doença. Não foi? Que Jeremias profetizou? E uma parte vai lá para o cativeiro. Quando Jeremias fala fome e peste, não é separado por vírgula. Isso é uma coisa, né, que quando a gente lê de forma mais atenta, a gente vê que não tem uma vírgula, tá junto. Aqui em Ezequiel a gente entende, né? Jeremias fala assim, vai morrer pela espada, uma parte vai fugir, vai se entregar e vai para o cativeiro, e a outra parte vai morrer de fome e doença. Então, fome e doença compõem uma parte, e não duas. Então, não são 4 partes, né? Cativeiro, espada, não. E daí fome e doença é uma coisa. Cativeiro, espada, fome e doença, tá bom? Sendo que as doenças vinham ou vieram, né, em consequência da fome, ou por estarem muito fracos devido à fome, ou por comerem coisas que não deveriam ser comidas, e aí passava mal e tinha ali todas as coisas de passar mal, né? Vômito, diarreia e outras doenças. Então, queimarás no fogo a terça parte, e tomarás outra terça parte para feri-las com a faca. Então é o povo aí que vai morrer pela espada, e outra parte espalharás ao vento. Uma parte, né? Pela espada ali, pela faca, é o povo que morre em guerra, que morre ali de alguma forma pelo exército babilônico. O que eu quero chamar aqui a atenção é para os espalhados ao vento. Uma terça parte espalhados ao vento. São então os que foram cativos, tá? Esse espalhados ao vento é os que foram cativos. Versículo 3. Também tomarás deles um pequeno número e os ataluzás nas bordas da tua veste. Que pequeno número é esse? E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra a casa do Senhor.
Vamos aqui, né? Vamos avançar e a gente vai ver agora a explicação da alegoria. Do 5 ao 15, então, vem a explicação disso, dessa alegoria, e vem ali, então, a explicação do juízo contra a idolatria de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em maldade, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque eles, então eles quem? Eles, né, o povo ali de Deus, os judeus, rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Quando, né, a gente vê que rejeitaram, mudaram os meus juízos em maldade. Está falando aqui então da lei de Moisés. E aí, o que o povo estava fazendo? Usando como queria, fazendo alteração, distorcendo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tu multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao vosso redor, e não andastes os meus estatutos, nem mantiveste meus juízos, nem ainda procedestes conforme os juízos das nações que estão ao vosso redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Versículo 10. Leia na sua Bíblia. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e eu executarei juízos em ti, e tudo que sobrar de ti espalharei a todos os ventos. Quando a gente leu lá Jeremias, principalmente, né, Lamentações, que ele fala muito bem isso, né, as mães cozinharam os próprios filhos, e aqui daí está repetindo isso, né, os pais comerão seus filhos e os filhos comerão seus pais, é num sentido literal. Mas não dá a entender que aqui mataram de propósito os pais ou os pais mataram de propósito os filhos. Embora tenha estudiosos que defendam isso. O que fala aqui é que comeram. Dá a entender o quê? Que a pessoa morreu da família e, tipo, pela fome extrema que estava, aproveitou-se e praticou canibalismo. Isso aqui não é linguagem figurada, o versículo 10, tá? O versículo 10 é real. Já falei sobre isso lá em Lamentações, já falei sobre isso lá em Jeremias. É fome extrema. Gente, é assim. Vamos pensar um pouquinho no nosso Brasil? Aqui no Brasil, nós temos regiões que passam fome. Já tivemos em outros tempos regiões que passaram muito mais fome do que hoje, mas nós vemos gente que morre, inclusive no Brasil ainda, que morre de fome, que vai ficando anêmico, né? Vai ficando cada vez mais doente. Então acaba que não é exatamente a fome que mata, mas é uma anemia, é uma doença de estômago que gruda e a pessoa morre, e várias formas que eu não vou nem entrar no detalhe aqui. Nós temos hoje muita gente morrendo de fome no mundo. Eu acabei de colocar lá nos meus stories, 8.000 crianças morrem de fome por dia. E nós, assim, nós que estamos aqui vendo hoje, né? Nós não temos noção do que é passar fome ao ponto de comer carne humana. Mesmo esses que estão morrendo de fome hoje, mundo afora, essas 8.000 crianças, por exemplo, que morrem por dia de fome, ainda não se sabe exatamente o que é sentir tanta fome ao ponto disso aqui, de comer carne da sua mãe ou carne do seu filho de fome. A gente não sabe o que é isso. E isso não era estranho para Israel. Porque Israel, Deus disse que colocou no meio das nações. A gente acabou de ler aqui no versículo. Deus colocou no meio, eram nações pagãs ao redor de Israel. Nações que tinham o hábito, que tinham o costume de sacrificar seus filhos para outros deuses e que também tinham o costume de, em algumas festas específicas, em alguns momentos específicos, comer carne humana. E nós já vimos
isso acontecendo com o povo de Israel, né? E aí, só para dizer assim que não é estranho, não deve ser comum, mas também não é estranho, lá em 2 Reis 6, no cerco, o que acontece, gente, né? No cerco de Samaria, as cidades, elas eram cercadas com muro. Então, quando vinha o exército inimigo, eles faziam o quê? Eles ficavam ao redor desse muro. E como eles ficavam ali ao redor desse muro, as pessoas da cidade não conseguiam sair para agricultura, para pegar uma fruta, para plantar, para colher. Então, aqui dentro, acabava o povo ficando fraco. E o exército fora estava esperando. Quando o povo aqui, por tanta fome, acabava se entregando, ou acabavam se matando entre eles por fome. Lá 2 Reis 6, 28, fala assim, né? E disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos. Aqui, nesse 28 e 29, mataram o filho. Mataram o filho. Então, lá em Ezequiel, né, lá o que aconteceu em Jerusalém, eu não entendo que todas as mães mataram seus filhos, né? Eu penso que a maioria aproveitou que o filho, ou que a mãe, ou que o pai morreu por conta de doença, por conta de alguma coisa, ou morreu de fome mesmo, eles aproveitaram para comer. Mas também deve ter acontecido o mesmo daqui, de 2 Reis 6 e 28. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Ou seja, uma mãe matou e cozinhou, a outra daí não quis. E aí, ouvindo o rei essas palavras, essa mulher rasgou suas vestes e passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro, sobre a sua carne e tal, e aí teve que uma mudança. Mas só para usar o exemplo desse negócio de comer carne humana. Ali elas combinaram, em 2 Reis 6, 28, combinaram de comer, porque era muita fome que tinha ali em Samaria, porque a cidade estava cercada. Agora a gente vem para Jerusalém e acontece, né? Na verdade, aqui com Ezequiel, Deus está avisando que vai acontecer. Ezequiel não viu acontecendo. Jeremias viu acontecendo. Por isso que eu sou contra chamar Jeremias de profeta chorão, porque dá um sentido de pejorativo, né? Como que chora por qualquer coisa. Mas não, Jeremias viu isso acontecendo. Vamos voltar aqui então. Então o 10 é literal. Já que estamos lendo em ordem cronológica, isso envolve história. A cidade de Jerusalém, ela já foi atacada 52 vezes em sua história. A cidade de Jerusalém antes era uma cidade chamada Jebu. Ela foi tomada e conquistada por Davi, e Davi transformou a cidade de Jebu em cidade de Jerusalém. E desde que Davi a criou, então ali a remodelou como Jerusalém, e por isso que é chamada cidade de Davi, porque foi Davi que conquistou e Davi que reconstruiu Jerusalém. Jerusalém de hoje, de Davi até hoje, ela já foi atacada 52 vezes. Foi destruída várias vezes. Ela foi destruída aqui em 586, depois ela vai ser reconstruída lá pelo povo, lá em Esdras e Neemias. Vai passar muitos anos, o templo vai ser reconstruído, tudo, e aí ela vai ser destruída novamente em 70 depois de Cristo. Lá em 70 depois de Cristo foi Constantinopla que tomou Jerusalém, e isso não está na Bíblia, obviamente, é extra-bíblico. Usaram também exatamente dessa mesma estratégia de cercar a cidade com exército, aí ninguém podia entrar ou sair. E esse canibalismo aconteceu de novo, e pelo que a gente lê da história extra-bíblica, então foi a última vez. Não se tem registro depois de que aconteceu de novo. Mas esse canibalismo, né, esse comer as pessoas da família por conta de fome, então aconteceu de novo em 70 depois de Cristo. Depois disso, então, não se tem mais registro de que aconteceu de novo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, eu também te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. Então, versículo 11. Vamos lá, versículo 12. Aí Deus começa, então, no 12, explicar a alegoria do cabelo de Ezequiel. Então, eu sempre falo, né? Continue lendo, porque se não explicar no mesmo pedaço, lá um capítulo, 2, 3 na frente, vai trazer mais informações e aí a gente vai conseguir entender. Então, o 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste,
e se consumirá a fome no meio de ti. Então, peste e fome é uma terça parte, e não duas. E a outra terça parte cairá pela espada. E eu espalharei a outra terça parte a todos os ventos. E aí Deus fala, nesse modo se cumprirá a minha ira, e eles saberão que eu sou o Senhor. Tenho falado isso no meu zelo, quando cumprir o meu furor. Então aqui está explicado lá a alegoria de Ezequiel. E por que tirar o cabelo, né? Por que usar isso? É justamente por conta da honra e da vergonha. Porque enquanto Jeremias está profetizando lá em Jerusalém, o povo está dizendo assim, não, imagine, isso não vai acontecer. Todas as vezes que a gente já pecou, Deus vem e nos socorre, Deus luta a guerra por nós, Deus nos dá vitória, então vai acontecer de novo. Não vai acontecer isso. Orgulhosos, soberbos. Então, por isso de tirar o cabelo, porque era honra, tanto cabelo para a mulher, ter o cabelo comprido é honra para a mulher, como para o homem ficar sem cabelo, é desonra, é vergonha. Remete muito aos leprosos, porque quando a pessoa, quando era cometida de lepra, o que ela tinha que fazer, né? Tirar todo o pelo do corpo, tá lá em Levítico, raspar tudo do corpo, tirar cabelo, pelo, fazer aquela depilação, né? Tirar tudo. Então era motivo de vergonha. O tirar o cabelo para o homem é motivo de pecado, de estar em desonra. E aí Deus faz isso com Ezequiel. E aí, contradizendo muita gente hoje, né, que prega, né, ministério, chamado, e acha que tudo isso é para honra. Cumprir o chamado de Deus, cumprir o ministério de Deus, cumprir uma missão, e não importa qual seja, está envolvido sim sofrer, passar vergonha, sofrer ataque. Ontem eu expliquei o que realmente significa o atalaia. Não é um simples vigia de torre. O atalaia, ele tem consciência que ele vai ser atacado. Não é quando, não é se, não, é certeza. É certeza de que vai ser atacado. Olha o que Ezequiel passou. Vamos avançar então. Então o 12, o 13 é a explicação da alegoria. O 14, explicação também. Aí olha só aquela mensagem, né? Deus disciplina o filho que ama. Então olha o 15, e o opróbrio, né? A vergonha é o cabelo ali, né? A vergonha e a infâmia servirão de instrução e espanto para as nações que estão ao redor de ti, quando eu executar os juízos em ti com ira e com furor. Quando eu enviar contra eles as setas malignas da fome, o versículo 16, que serão para a sua destruição, as quais eu enviarei para vos destruir, e então aumentarei a fome sobre vós, e quebrarei o vosso sustento de pão, e enviarei a fome sobre vós, e bestas feras que te desfilharão. O que é desfilhar? É tirar os filhos, desfilhar. E a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Esses bestas feras aqui é o povo da Babilônia, tá? É o exército babilônico. Quando Deus fala aqui bestas feras, é a forma de falar da Babilônia. Então o exército vem e vai desfilhar. O que é isso? Vai tirar os filhos. O que foi com Daniel e os amigos? O exército babilônico levou Daniel e os amigos, adolescentes ainda, desfilhou a mãe do Daniel. E desfilhar é tirar os filhos. Então, enquanto que no 5, Deus fala dessa alegoria, e aí explica essa alegoria, falando que é por conta de terem substituído Deus, né, por causa ali dos pecados. No 6, então, vem específicos juízos contra a idolatria, contra os altares de idolatria que o povo de Judá e Jerusalém tinha levantado. Versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige a tua face na direção dos montes de Israel e profetiza contra eles. Veja, na direção de. Por quê? Porque Ezequiel não estava em Jerusalém. Se ele estivesse lá, Deus iria dizer: olhe para os montes. Mas ele não estava. Então Deus fala o quê? Vira o teu rosto, né? Dirige a tua face na direção dos montes e profetiza. Ele lhes dirás:
montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus para os montes, para as colinas, para os rios e para os vales. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. E os vossos altares serão assolados e as vossas imagens serão quebradas, e eu derrubarei diante dos vossos ídolos os vossos homens mortos. Eu porei diante dos seus ídolos os cadáveres dos filhos de Israel, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos serão assolados, para que sejam destruídos e assolados vossos altares, vossos ídolos possam ser quebrados, e se acabem as vossas imagens, sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. Tá? Tudo aqui então falando de idolatria, contra a idolatria. Então por que para os montes? Por que aqui está falando para os montes? Porque desde lá a divisão do reino, quando dividiu reino do norte, reino do sul, reino de Judá, reino de Israel, o rei, lá o primeiro rei do reino do norte, foi o Jeroboão, ele fez o quê? No começo, ele teve medo de perder o povo para Jerusalém. Ele falou assim, o templo do Senhor está em Jerusalém. Sabe o que vai acontecer? O povo vai sair daqui do reino do norte e vai lá para Jerusalém adorar a Deus. E aí eu vou perder o povo, porque eles não vão querer voltar para cá. Então eu vou resolver isso. Aí o que Jeroboão fez? Ele fez os 2 bezerros de ouro, colocou em 2 cidades estratégicas para o povo adorar. Ele expulsou os levitas do reino do norte. Ele instituiu sacerdotes para servirem nesses lugares, e ali começou-se então a construir os altares a ídolos, e foi a cada reino que foi passando, foi ficando mais forte. Só que aconteceu, essa idolatria não ficou só no reino do norte, ela veio para o reino do sul, e virou hábito cada vez mais construir altares, construir ídolos e fazer coisas. Mas aí para onde que eles iam? Eles iam para os montes, para os lugares mais altos, né? Ali ao redor de Jerusalém, construindo então esses ídolos, esses altares. E aqui Deus fala então, olha, vai ser destruído pela espada. O que é isso? É o exército que vem e destrói. Veja, o exército que vai entrar aqui e que vai destruir Jerusalém, vai destruir tudo, eles não vão fazer distinção do que é de Deus e do que não é. Porque eles não sabem. Eles não servem a Deus, né? O exército babilônico. Então eles vão destruir tudo. Eles veem que é algo religioso, ou, né, na palavra para a gente entender mais fácil, eles veem que é algo de adoração, eles vão destruir. Então eles vão destruir o templo de Salomão, mas eles também vão destruir esses altares e todas as coisas. E os mortos cairão no vosso meio, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Mas vamos para o que fala o nosso coração? Vamos para o 8. Olha que lindo o 8. Mas eu deixarei um remanescente. Um remanescente. Para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelos países. Esse remanescente, então, ele não ficaria em Jerusalém. Ele seria espalhado pelos países. Aconteceu, então, aqui, né, no cativeiro. Aconteceu depois, novamente, lá em 70 depois de Cristo. É um segredo, né, do remanescente. E nós precisamos nos atentar. O remanescente são 2 coisas, né? É a misericórdia de Deus que os tira ali da situação e os espalha para que eles possam ser mantidos vivos. Então aqui, o povo é levado para o cativeiro, esse remanescente é para manter vida, é para ter a vida, né? Ter ali a manutenção da vida. Mas também é um trabalhar de Deus na vida desse remanescente, para que eles se voltem mais para Deus. Em Jerusalém, 70 depois de Cristo, lá no ano 33, Jesus, lá em Atos 1, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E depois, né? Depois de ser revestido, vão. E Jesus dá os 4 pontos ali, que é o universo, né? É o universal da terra.
Aí vai para Judá, Samaria, né? Até os confins da terra, pegando tudo. Só que o povo foi para o cenáculo e oraram lá, e ficaram lá, e foram revestidos do alto, e não saíram de Jerusalém. Não cumpriram com o ID de Jesus, ficaram lá. Então o que começa a vir? A perseguição. Lá no capítulo 8 começa a perseguição para a igreja de Cristo. Mas, mesmo com a perseguição, não teve ainda aquela ida da forma como Jesus falou, ir, vão, não teve. Muitos foram na perseguição a partir do capítulo 8. Mas até o capítulo 28 a gente vê que ainda não tinha ido todo mundo que tinha que ter ido. E aí o que acontece então? No ano 70 vem a destruição de Jerusalém. É algo contra o povo de Deus em específico, é uma profecia se cumprindo novamente ali no ano 70 depois de Cristo. É o trabalhar de Deus dentro da história. E é também contra esses que deveriam ter pregado o evangelho por todos os lugares. E aí o que eu quero trazer, né? O que eu quero trazer? Hoje nós pensamos que no Brasil nós estamos bem, pensamos que estamos falando de Cristo, mas nós ainda não estamos falando do jeito que Jesus quer que falemos. E nós precisamos nos atentar, nos acordar, nos despertar para falar. Porque senão, né? Senão não, é questão de tempo para as coisas apertarem e ficarem mais difíceis. Nas redes sociais já está acontecendo. Perfis evangélicos caindo, perfis que falam, por exemplo, contra gênero, né? Sendo denunciados e caindo. Então, uma série de coisas acontecendo. Nós precisamos nos despertar, porque está acontecendo sim. A gente acha que não, mas está. E é para despertamento. O remanescente fiel, ele é salvo, mas ele lá no cativeiro ele é despertado. Vamos ver o versículo 9 e o 10. E os que dentre vós escaparam entre as nações para onde foram levados cativo, se lembrarão de mim, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos. Então aqui, quebrantei, então fala, né, como que, né, uma linguagem para a gente entender, como que tristeza de Deus, né, Deus se quebrantou, Deus se entristeceu ao ver o pecado do povo. E eles saberão que eu sou o Senhor, e que eu não disse em vão que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus, bate com a tua mão e com o teu pé e diga, por todas as abominações da casa de Israel, porque eles cairão à espada, de fome e de peste. Vamos lá para o versículo 13. E então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus homens mortos estiverem entre os seus ídolos ao redor dos seus altares, em toda a colina alta, em todos os cumes das montanhas, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde eles ofereciam um suave perfume para todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei com que a terra fique assolada, sim, mais assolada do que o deserto da banda de Dibla em todas as suas habitações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, capítulo 6, falando do juízo de Deus, então, contra a idolatria, e trazendo ali, mostrando como vai acontecer, então, esse juízo de Deus. E o que chama a atenção aqui, o versículo 9, então, ali, falando desse quebrantar do coração de Deus, né? E Deus falando, vocês me trocaram. Leiam de novo depois desse capítulo 6. Deus fala exatamente isso. Vocês colocaram outras coisas no meu lugar. Vocês me trocaram, eu fui substituído. E aí, muitas vezes nós achamos que é só nesse tempo. Mas vamos trazer para nós. Muitas vezes é um filho que está no nosso coração ocupando o lugar de Deus. Marido. Onde nós estamos colocando a nossa felicidade? A nossa alegria. Ela deve ser o Senhor, a presença de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa satisfação na vida do marido, na vida do filho, na realização profissional, em várias coisas. Nós precisamos sim olhar para o nosso coração e ver
eu estou servindo a Deus como deve se servir, ou eu estou brincando de servir a Deus, né? Achando que é um pouquinho e é o suficiente. Hoje eu já orei, hoje eu já fiz, eu já fui na igreja, então tá tudo certo. Só que se o meu marido não faz aquilo que eu quero, minha filha não faz aquilo que eu quero, eu me entristeço e para mim o dia acabou. Onde eu estou colocando a minha alegria? Aonde eu estou me baseando? Jana, lembrei quando Deus diz lá em Jeremias, deixaram a mim mananciais de água viva. Exatamente. Você veja, né, que a situação de Israel, de Judá era a mesma. Lá Jeremias profetizando em Jerusalém e Ezequiel aqui no cativeiro. Ezequiel foi um profeta do cativeiro, né? Mas Deus mostrou para Ezequiel em visões tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele não estava lá vendo com os olhos carnais, mas de forma espiritual. Deus mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo. E nós estamos hoje vendo muito disso, de forma um pouco diferente, mas nós estamos vendo isso também. O que nós não podemos é minimizar, achar que não está acontecendo, achar que não vai acontecer, ou não olhar para o nosso coração. Mateus 5:41, se eu não estou enganada, que fala de andar a segunda milha. Sabe? Eu já fiz o suficiente hoje, então tá bom. Nós precisamos aprender que é preciso andar a segunda milha. O que é a segunda milha, gente? É fazer mais, é andar um pouco mais, é ir mais um pouquinho para frente. Então nós precisamos ler, por exemplo, Ezequiel, que nós estamos lendo por esses dias, e ver o quanto que Ezequiel sofreu e passou para entregar a mensagem de Deus. E olhar o quanto que nós sequer, muitas vezes, temos disposição. Ontem nós lemos sobre o povo, e Deus mandou isso a Ezequiel, né? E daí, por ele clamar a Deus, Deus falou, então tá bom, não use de humano, use de animal. Mesmo assim, nós vamos no banheiro e damos a descarga e não vemos nada, né? Sentimos o cheiro, vamos dizer assim, mas a gente não precisa mexer com isso. O povo lá em Jerusalém passou fome, passou escassez de tal forma que tinham que manipular com isso. Não como Ezequiel, né? Que Ezequiel ainda teve que ir lá no pasto, lá onde estavam os animais, e pegar. Mas o povo de Jerusalém pegaram o próprio, pôr para secar, para depois usar como se fosse lenha. O povo em Jerusalém era consequência do pecado deles. Agora Ezequiel, de família sacerdotal, e ele fala para Deus aqui no 4, Senhor, eu tive um estilo de vida que eu não me contaminei, eu me cuidei, eu sempre te servi, eu sempre me cuidei, eu tive um estilo de vida para não me contaminar, ou seja, para não pecar. E aí Deus fala para ele fazer isso. Agora a vergonha das vergonhas para o homem, né? Em Judá, em Jerusalém, raspar o cabelo, raspar a barba, tirar tudo. A vergonha que foi para esse homem fazer isso, e fez. Veja que ele não questionou Deus, o que Deus mandou fazer, ele só disse, eu me cuidei a vida toda para não me contaminar. Aqui, ele não questionou raspar o cabelo e a barba, ele fez. E nós vamos ver mais a história de Ezequiel, talvez por mim, né? Talvez pela minha experiência de vida, porque me cala muito, me dói muito, porque eu passei pela viuvez. No capítulo 24, nós vamos ver isso com detalhes, quando Deus fala, eu vou levar a sua esposa. E aí Ezequiel escreve, né? A delícia dos meus olhos, ou seja, a minha alegria, o meu amor. E Deus fala, eu vou levar a sua esposa, você vai ficar viúvo. Ezequiel, você não vai poder chorar, você não vai poder fazer luto, não vai poder fazer nada disso. Porque é o exemplo para o meu povo, tá bom, Ezequiel? É a mensagem para o meu povo, vai ser a tua viuvez. Isso fala muito demais, porque eu passei por isso. E quando a gente passa por isso, a gente se acaba de chorar, parece que a vida acabou ali. Então, a vida de Ezequiel é muito forte. Vamos ler Ezequiel e sempre pensando, né,
E eu, como é que eu estou? Eu estou me dando, eu estou me doando. Está sendo isso, está servindo para a minha vida? Não é só ler Ezequiel e entender a parte cronológica, a parte da história, mas é entender o quanto ele se entregou em obediência nos mínimos detalhes. Quantos deixariam Deus nesse momento? Quantos deixam? Morre um filho e daí a pessoa fala, ah, Deus não cuidou. Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Então, vamos ler Ezequiel, vamos aprender, não só do livro em si, das profecias, das alegorias, das metáforas, das coisas do que significa o livro em si, mas vamos ver a vida também do profeta. Quando nós aplicamos, vemos que fazemos pouco. Ou, por outro lado, que reclamamos muito. Muitas vezes reclamamos muito porque olhamos para o que não precisa olhar. Amém, gente? Vamos encerrar? Que Deus recompense esse tempo aqui, lendo comigo a palavra do Senhor, meditando, trazendo essa reflexão. Que Deus realmente fale aos nossos corações. Que nós possamos ser mais despertados a fazer mais. Fazer mais. Vamos olhar para Ezequiel e ver que aquilo que muitas vezes a gente reclama de sofrimento, de aflição, de ataque, de perseguição, ainda não chega nem perto do que outros servos do Senhor passaram e sofreram e venceram, porque a nossa vitória a gente não recebe aqui por completo. A nossa vitória é quando nós chegarmos lá, na eternidade, e nós ouvirmos entra no descanso, entra aqui. Amém? A paz do Senhor, gente. Fiquem com Deus.